Bem-vindo. Todos estamos muito felizes de estar conosco hoje e vamos permitir que todas as pessoas possam se unir e queremos saber quem são vocês, de onde estão unindo o movimento coletivo de você e por que estão aqui conosco hoje e o que querem aprender hoje. Temos interpretação em francês, em espanhol e português. Então, podem fazer clique na interpretação, na parte embaixo da tela. Estamos muito felizes de ver todas as pessoas que estão conosco hoje. Muito bem, então, como estamos muitos, vamos começar? Então, por favor, se cada pessoa pode se apresentar no chat e bem-vindos todos ao lançamento do relatório de gênero, dívida e combustíveis fósseis, um mapeamento de insights-chave da África, que estamos trabalhando várias diferentes iniciativas juntas. Estamos muito empolgados de estar com vocês hoje e, como já falei, podem se apresentar no chat de onde são o movimento, a organização de vocês e por que estão conosco hoje e o que querem aprender hoje. Então, como lembrança, estamos gravando. Então, as pessoas que não podem estar conosco hoje podem escutar e também queiram reconhecer Comic Relief e também Alison Robertson e a sua equipe. eh, e estamos muito felizes que os financiadores estão conosco e que estão articulando tudo o que tem a ver com o seu contexto. E neste caso, são muitos trabalhos que estão para entender os problemas transversais que temos com gênero e combustíveis fósseis, para ter mais discussões sobre as soluções. Estamos muito felizes e felizes de ver as plataformas das pessoas e esperamos que esto seja um modelo. Eu sou o Seba Samuel, eu sou parte da iniciativa de Tratado da África e vou estar moderando a sessão com todos vocês hoje. E como eu falei ao início, temos interpretação para francês, português e espanhol. Então, podem fazer clicar no globo se vocês precisam de interpretação com algum idioma. Hoje temos a sorte de estar com vários palestrantes do movimento feminista que entendem pela experiência e a prática que não existem coisas que acontecem sem o apoio de todos. Então, devemos estar vendo todas as crises que têm a ver com gênero e justiça, que têm a ver com a extração de combustíveis fósseis, como a que reforçam as crises para poder construir realmente uma economia verde e descolonial. Aqui estamos com Benet Akata, que vai falar dos insights e descobertas do relatório também dos membros da campanha de todo o continente que estão trabalhando com as crises de dívida, de gênero e de combustíveis fósseis para criar características feministas. Agora vamos apresentar as diferentes palestrantes e enquanto vocês podem colocar as perguntas no chat. Hoje temos a sorte, como eu mencionei, de uma Akata de Tax Justice Network e também uma parte de que trabalhou no relatório. Também estamos com da Patrícia Mazzotti, da África também. E também temos a Melanie Chopra da Shine Collab. E temos Isca Copan, que é funcionário de defesa e pesquisa, então, da Afrodade. Este continente, neste momento, tem uma crise de dívida que vem da extração colonial, com muitos danos para as mulheres. Esta extração deve ser abordado
na raiz para ter mudanças transformativas reais. Então, as contribuições das feministas africanas são importantes. Então, o relatório coleta todas as propostas e ideias para sair da crise. Agora vamos escutar da Bemi da Gata, quem é uma pesquisadora que está explorando todo o que tem a ver com a justiça climática e da dívida. Ela é especialista em impostos e também é autora de, da relatório de gênero, dívida e combustíveis fósseis que estamos falando antes do Dia da Mulher. E ela vai falar dos descobertas do relatório sobre as crises de dívida e justiça e a economia dos combustíveis fósseis, propondo. Agora vamos escutar da Bemet. Muito obrigada. É, boa tarde com todas. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Estou feliz de ter a oportunidade de aprender de vocês neste espaço. Também quero agradecer à coautora, pela orientação dela e obrigada a todos que tomaram o tempo para revisar o projeto. Vou começar, então, para visualizar os slides. Então, gênero, dívida e combustíveis fósseis, um mapeamento de insights-chave do continente africano. Vamos ao seguinte. Então, quero começar com isto. A África está sendo instruída a perfurar seu caminho para sair da dívida e a mulher está pagando os custos ocultos. Então, nos próximos minutos, vamos entender quais são os caminhos para sair deste problema. Então, como mencionei, a África está na linha de frente de todo o problema, que temos expansão de combustíveis fósseis e desigualdade. Então, o que falta do debate é como as dinâmicas estão conectadas estruturalmente e como o gênero está no meio. Então, o relatório mostra que essa expansão que vem de uma economia soul que tem a ver com o gênero. Então, pergunta várias coisas. A primeira coisa é o que acontece quando o pagamento da dívida se torna a prioridade econômica principal, porque a expansão dos combustíveis fósseis remerge sob pressão da dívida e como são os custos de ajustamento redistribuídos e como a dívida, a extração e o trabalho de gênero operam juntos. Então, vou compartilhar algumas descobertas importantes. Então, aqui, slide seguinte, a primeira descoberta que encontramos foi que a dívida é um constrangimento estrutural. A dívida externa da África duplicou desde 2020 a mais de US$ 1 trilhão dos Estados Unidos. E 34 países gastam mais com dívidas do que com saúde ou educação. E consome mais de 18,5% das receitas dos países e 27 países, os pagamentos de juros excedem 10% da receita. E aqui na Zâmbia podemos entender o 39% foi destinado ao serviço da dívida, que é mais do que a educação, saúde, água e saneamento juntos. Então, aqui a chave não é somente o tamanho da dívida, mas a estrutura. Os 60% da dívida dos países em desenvolvimento devido a criadores privados e não somente os tradicionais têm estão na moeda estrangeira, tem mais risco. E também tem muita possibilidade de litígio nas cortes internacionais. Os títulos são emitidos sob a lei da Nova York, então não podem estar fazendo sob a jurisdição do país. Então, a restauração que tem a ver com que não pagaram a tempo, um grupo
de credores tomar ações legais nos Estados Unidos para o pagamento dos juros. E a reestruturação foi rejeitada. Então, assim é como podemos terminar com muitos problemas nas jurisdições estrangeiras, porque é como a lei americana ou a lei europeia, que é uma ordem pós-colonial, que onde a autoridade da moeda realmente está dentro do poder imperial. Então, o continente da África temos custos dos empréstimos muito altos, pagando os juros muito mais altos, quando tem muito menos dinheiro nos ingressos. Então, não somente está pagando para o serviço da deuda, mas para compensar os credores que têm um risco percebido. Sob as condições do serviço já devia, é impossível. Os governos não podem reestruturar sem criar mais risco e são excluídos dos mercados capitais e também tem muito risco das ações jurídicas dentro dos tribunais. Então, precisamos mais credibilidade para não perder os serviços públicos. Então, essa é a descoberta número um. E agora, a descoberta dois foi que a dívida aprisiona economias em armadilhas de exportação extrativa. Então, é muito importante olhar como é a crise da dívida da África que está dentro de outra crise que é mais grande. Então, economias coloniais não tinham muito valor adicionado. Então, os programas agora têm o mesmo modelo através da privatização e todo o aumento da economia tem a ver com exportações. Então, hoje, este da dívida é a mesma disciplina que existia na época colonial. Então, muito deste 1 trilhão de dólares tem que ser pagados e isso causa muitos problemas para os países. Para ter mais contexto, 60% das exportações são produtos básicos, que como petróleo, gás e minerais são extraídos para os mercados internacionais, mas os produtos manufaturados são importados. Então, sendo a África um dos produtores mais grandes, que produz 70% do dos produtos petroleiros, isso sustém os problemas com estes déficits das exportações e a demanda pelos produtos importados. É a mesma coisa que existia sempre. Temos 65% das terras do mundo e do solo produtivo está dentro da África, mas não recebe os investimentos mundiais. Então, mais de 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade, mas o fóssil combustível são projetos que são estruturados para a exportação. Então, vendo os contratos de exportação, tem a ver com tudo e não é para a eletricidade nacional. Então, os africanos não têm acesso à eletricidade, mas como os mercados muito voláteis, a extração consistentemente, vemos em todo o continente que está emergindo como a resposta política, porque tem um compromisso de gerar mais dinheiro, mas é uma armadilha, porque as economias locais da África dependem dos preços internacionais. Então, a moeda é outra a moneda de exportação da produção. Então, os governos devem estar pagando cada vez mais para pagar para os outros mercados. E os problemas climáticos faz mais difícil, mais de 2/3 vai para os empréstimos
Na África estão pagando mais do que serviço da dívida do que recebe em ajuda internacional. Estão pagando muito mais no serviço da dívida. Então, a transformação nacional é impossível. Então, há cada vez mais dependência sobre os mercados externos. Vamos à descoberta número 3. Então, a última descoberta é isso que é muito importante, que a dívida extração persiste porque as mulheres absorvem os custos. A igualdade de gênero não existe dentro da extração. Os mercados laborais criam mais carga e só nas mulheres. Então, a pressão da dívida e a expansão da dívida é uma resposta que gera mais desigualdades que já existiam. Então, na África, as mulheres são 40 a 50% de mão que gera toda a parte agropecuária. Então, realmente, os sistemas que têm a ver com a governança da terra excluem as mulheres da propriedade sobre as terras. Então, todo o dinheiro vai para os homens e as mulheres não recebem nada, não são reconhecidas. No mesmo momento, a carga sobre as mulheres dentro dos lares e pelos os requisitos de cuidado para as crianças, para todas as pessoas do lar, onde as mulheres já estão trabalhando sem pagamento. E na África subsaariana, mais de 40 bilhões de horas ao ano as mulheres eh, investem na coleta da água. Então, todo isso que tem a ver com o cuidado, com a preparação da comida e com o trabalho na terra, é somente as mulheres que estão fazendo tudo isso que é necessário para pagar a dívida soberana. Então, os sítios da extração são controlados, todas as partes da mineração, tudo é de propriedade de grupos paramilitares ou de grupos internacionais. As comunidades são vigiladas, em, as economias locais são reestruturadas e os custos subem, aumentam. Então, podemos ver como a extração continua. A violência também tem a ver com tudo o que tem a ver com a experiência do homem na parte tecnológica, a evidência da poluição e todos os problemas da terra, que, que são problemas das mulheres. E o conhecimento indígena e o conhecimento das mulheres não são tomadas em conta. E a realidade é definida pelo homem. Então, como estas condições materiais mostra que é uma petromasculinidade combustíveis fósseis são regimes impostos por meio da militarização e autoridade patriarcal. E é a criminalização das mulheres e dos defensores dos direitos humanos, porque as comunidades não são tomadas em conta. E o controle sobre a terra e os recursos tem a ver com o controle sobre os corpos das mulheres. Também análise do capitalismo e a reprodução, que nos momentos da reestruturação não são neutros para o gênero. A expansão da mineração e da extração são intensificados e as mulheres são estigmatizadas, são acusadas de ser imorais, então são e recebem muita violência. Então, na África, estas dinâmicas são visíveis. Vemos as mulheres que estão resistindo à expansão da extração.
Por isso que o modelo de extrativismo e a dívida, aí as mulheres são tratadas como as pessoas que devem continuar silenciosas, sem ter nenhum direito. Então, colocar isto em perspectiva, vou falar de dois casos. Primeiro, um dos casos é o caso da Malawi. No ano 2023, tinha 791 milhões de dólares que pagou no serviço da dívida e foi quatro vezes mais do que o governo gastou na saúde. Então, o governo, devido a isso, não estava contratando as pessoas para os hospitais. Então, os hospitais estavam trabalhando sem pessoal, sem medicinas, sem equipamento. Os serviços de saúde mental foram muito afetados. O cuidado para para as mães, todo mundo ficava sem dinheiro. A educação, da mesma maneira, era mais limitado, os custos da escola foram pagados somente pela família, mas não pelo governo que estava pagando somente a dívida. Então, isso acontece com as mulheres, que as meninas saem da escola porque não há o dinheiro para elas poder estudar e terminam com um casamento muito cedo na vida. O segundo exemplo é da Moçambique. Este país mostra como os problemas ambientais reforçam os problemas entre a população. Não receberam a cancelação da dívida e também não receberam ajuda internacional para as mudanças climáticas, mas adquiriu um empréstimo. Então, com mais obrigações, o governo cada vez estava promovendo as exportações de gás para ganhar mais. Mas como isso foi tudo estruturado para exportação para a Europa, para gerar mais renda. Mas enquanto as, o dinheiro que chegava da extração fazia com que cada vez havia mais extração e fazia com que era muito militarizado tudo isso que tinha a ver com a extração. E não tem a ver somente com a extração, mas as detenções também, tudo isso que tinha a ver com as operações de segurança e as mulheres reportaram que houve muita violência e explotação. Isso mudou as dinâmicas locais. Então, como havia mais trabalhadores de construção, eram principalmente homens. Então, houve mais homens dentro das comunidades e isso mudou também as dinâmicas de violência em, com as mulheres e também as vulnerabilidades das mulheres e também das comunidades locais. Então, as mulheres foram excluídas também das oportunidades de trabalho e elas somente podiam trabalhar em coisas com pagamentos mais baixos e tinham que trabalhar também no mercado do sexo. Então, a governança da terra e a adquisição de terras e as compensações e os processos tinha uma prioridade que não tinha nada a ver com as mulheres. As mulheres que trabalhavam na agropecuária eram excluídas das outras contribuições que gerava toda a indústria de extração. Então, a pressão da perda das terras e também a necessidade de dar a carga do cuidado dentro do lar
foram muitos resultados negativos para as mulheres. Então, as estruturas de autoridade dos homens e o controle sobre os a mão de obra e também a terra, tudo isso tem a ver com a extração e a redistribuição que vai para as mulheres de maneira negativa. Então, quando olhamos as descobertas, podemos ver que é uma economia só que tem a ver com o serviço da dívida externa, é a expansão dos combustíveis fósseis e que toda a priorização está dentro dos projetos petroleiros. E todo o dinheiro que vem da extração de combustíveis fósseis vai para o serviço da dívida, então é impossível sair do sistema. Desta maneira, é uma extração contínua, que é a única possibilidade, e a dependência sobre os combustíveis fósseis, e que não há outras opções para uma reestruturação do mercado. Então, a estabilidade das receitas nacionais, tudo depende da extração dos combustíveis fósseis, porque temos a volatilidade da economia global. Então, quando há uma diminuição dos preços e que não recebem os retornos econômicos esperados, é impossível mudar a estrutura do mercado nacional e fica dentro e atrapalhado hum, dentro do problema da expansão dos combustíveis fósseis. Porque as crianças devem ser cuidados, tudo o que acontece dentro do lar deve continuar. Então, as mulheres ficam capturadas dentro da casa, dentro do lar. Dentro de certas partes da África, as mulheres estão trabalhando com quase nada de proteções e ficam dentro dos lares sem poder receber pagamentos pelo seu trabalho. Então, a segurança faz com que não há uma estrutura positiva dentro das comunidades. Então, a extração dos combustíveis fósseis reforça a dinâmica. Como as mulheres não recebem as compensações pela terra, cria mais violência para as mulheres e a proteção da infraestrutura é a prioridade do governo. Então, os direitos das mulheres e os direitos ambientais são a última prioridade e são excluídas de todos os projetos. E porque o único importante para os países é continuar a receber o dinheiro da extração dos combustíveis fósseis. Então, um mecanismo é muito claro, que a expansão da extração de combustíveis fósseis é a única opção. Cada vez mais são os empréstimos, mais serviço da dívida e as mulheres ficam sempre dentro do mesmo círculo vicioso. Então, o gênero está como algo central, porque os custos são distribuídos, os custos do sistema são distribuídos para as mulheres, que são as pessoas que recebem todo o negativo do sistema. Então, tudo isto é muito deprimente, mas é importante saber que as mulheres não são vítimas passivas. Nós somos ativistas políticas que estamos transformando o futuro da energia. Então, a resistência das mulheres está sendo organizada de maneira especial. Então, as mulheres estão exponendo a militarização, porque estão trabalhando, estão falando sobre os seus papéis sobre, como mães e estão falando da importância de fazer uma resistência ao mercado e à estrutura. Então, a Organização da Mulheres Diga Não ao Gás é uma campanha que está no Cabo Delgado, Moçambique. Também estão fazendo desafios legais impedindo a expansão
do carvão e estão especificamente tentando em, ir contra estas companhias internacionais para, para parar o financiamento da dívida que continua, para evitar a dívida soberana. Também podemos ver que uma aliança que está também indo contra uma dentro das comunidades que estão falando das ameaças à, à história e, e a falta de identificação dos impactos ambientais. Também temos em, a decisão do tribunal que revocou a licença ambiental, que também foi algo que reforçou o trabalho destas mulheres que estão indo contra a extração dos combustíveis fósseis. Então, olhando a forma de avançar, que falamos da cooperação internacional e a transição do entrapment para a soberania, que este é um caminho que existe. E um dos caminhos é a Conferência Internacional que vai ter lugar no mês de abril, que vamos ter a oportunidade de enfrentar os combustíveis fósseis em um fórum internacional. E a significância está não somente de entender o problema como as condições da extração e que faz que isto seja a única saída para os estados africanos, mas também são as estruturas econômicas que estão sobre este sistema que depende do, das mulheres que não são, que não recebem nenhum pagamento dentro do sistema e que exclui as mulheres da propriedade da terra e que depende da precariedade das mulheres. Então, as desigualdades de gênero é algo que não podemos separar do sistema internacional. Precisamos de uma mudança estrutural. Então, a raiz da crise da dívida tem a ver com que é reforçado pelo desenvolvimento que está focado nas exportações. Então, a dívida e a injustiça climática são coisas que têm a ver com o mesmo sistema e que os custos estão dentro da disposição da terra que sofrem as mulheres. E as injustiças são estruturalmente interconectados, não podem ser reformados somente a um nível nacional, mas a mudança internacional é importante porque está dentro de uma ordem econômica global. Então, a importância é mudar as regras, mas isso é como a cooperação internacional. Então, quando eu falo de mudar de entrapment para soberania, isso são quatro pilares coordenados. Primeiramente, a reestruturação da dívida que restaura a soberania fiscal. Também a cooperação fiscal para conter o abuso fiscal corporativo e fluxos. E também é a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis vinculados a alívio das finanças públicas. Então, voltando para a ideia da cooperação fiscal, é importante para eliminar o segredo que existe sobre todo o dinheiro internacional. As cooperações estão fazendo um abuso aos impostos nacionais e faz com que os países perdam muito dinheiro que devem receber dos impostos. Então, é tudo que tem a ver com também a extração de combustíveis fósseis. Nos países que têm muita vulnerabilidade ambiental, são países que precisam de 1,3 trilhões de dólares para financiamento da dívida para recuperar uma pequena parte dos recursos perdidos.
os marcos da eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é algo também muito importante para apoiar os governos durante a transição. Uma proposta que foi introduzida é, é, requerir que haja um imposto sobre os combustíveis fósseis que são extraídos, para que os países possam receber um imposto e podem ir saindo do problema da dívida. Mas é importante que essas corporações internacionais paguem esta parte para receber o dinheiro em nível nacional e poder criar novas políticas para a diversificação econômica. E, finalmente, deve ser tudo em escala pan-africana para superar déficits de energia, alimentos e da manufatura. Porque não existe manufatura de alto valor. São déficits que são os fatores que geram mais a dívida. Então, podemos fazer que a extração de combustíveis fósseis seja a maneira mais fácil de sair do sistema negativa. É importante ter uma política coordenada em toda a África. Devemos trabalhar de maneira coletiva para reforçar o poder dentro das negociações energéticas e para poder proteger dos problemas externos e reduzir a dependência sobre as exportações, para que os países possam sair de seu nível mais baixo dentro da economia mundial. Então, aqui, para a justiça ambiental, temos seis diferentes coisas que devemos fazer, que é a justiça no comercial, ambiental e na governança e o poder corporativo sobre os bens. Dentro da Santa Marta, na cúpula e o fórum sobre a Convenção da ONU, vamos falar sobre as possibilidades das transições, porque não é somente as métricas do carbono. Devemos falar sobre a reprodução das desigualdades para as mulheres. Devemos eliminar os segredos corporativos e financeiros, porque devemos reforçar a estabilidade macroeconômica. Então, para ir do entrave para a soberania, devemos identificar e mudar quem é a parte que está absorvendo a crise, porque se não fosse assim, vamos continuar igual. Muito obrigada, isso foi muito poderoso e acho que dentro do chat você vai entender que todo mundo está muito feliz e que querem a gravação da apresentação. Então, muito obrigada pela apresentação e por compartilhar os insights para entender como as injustiças e desigualdades entre o gênero e combustíveis fósseis estão interconectados. Você tem muita informação sobre como as mulheres são as pessoas que realmente permitem que o sistema continue. Então, essas descobertas também foram muito interessantes. E como podemos sair da crise? E é muito interessante a experiência das mulheres e também das organizações e que não podemos somente replicar os mesmos sistemas de extração como um novo regime de energia. Então, muito obrigada por tudo e para continuar como um mapeamento, queremos compartilhar que essas descobertas são importantes para nós como iniciativa. Então, a iniciativa do Tratado de Combustíveis Fósseis tem o objetivo de trabalhar
para chegar a uma transição longe dos combustíveis fósseis alinhados com uma meta de 1,5 graus para ter um futuro centrado nas pessoas. Não temos todas as soluções e é por isso que estamos aqui pensando, ideando, escutando as experiências das pessoas nas linhas de frente e escutar dos tomadores de decisões para entender as soluções como você compartilhou e além da crise para colocar a justiça de gênero ao centro. Por isso que esta experiência também é muito importante, é para coletar os caminhos e para ser orientado pelas propostas e mecanismos, então, como ideias e mecanismos que podem formar parte de um tratado de combustíveis fósseis e as propostas que podemos apresentar para os governos, as nações participantes que vão ser realmente as partes que vão negociar este tratado e que devem estar alinhados com os movimentos e isso que pedem e que demandam os coletivos das mulheres. E temos um grupo de expertos, especialistas, que foi estabelecido no ano 2024, e todos os especialistas que vêm de todo o sul global, que têm diferentes áreas de experiência sobre comércio, finanças, e estamos trabalhando com eles para desenhar ideias para o tratado, para oferecer aos membros nas áreas-chave. Então, estamos trabalhando com a gestão da dívida, porque você mostrou como isto, como todo o dinheiro do país é gastado no serviço da dívida e não podem gastar na educação, nem na saúde, nem nada. Então, ideia da justiça econômica para procurar uma resolução da dívida dentro de um novo tratado são materiais que poderia apoiar um tratado que poderia conter um tratado sobre a dívida para oferecer ajuda às nações para implementar mais mais negociações com credores e também conectar os governos com diferentes grupos que podem impactar e podem trabalhar como os investidores, que temos, por exemplo, um fundo que está colocando as organizações como como os investidores. Então, fizemos um piloto na América Latina e foi possível ajudar as pessoas na Amazônia colombiana. E as feministas, em nível internacional, também estão trabalhando para uma economia verde. Então, estas transições justas, a redistribuição do patrimônio e arquitetura internacional e parar o poder corporativo sobre os bens e serviços. E muitas dessas agendas estão na agenda global, então tudo isso tem a ver com como os mecanismos dentro de um tratado de combustíveis fósseis apoiar as necessidades. Então, para nós, como iniciativa, é importante escutar dos especialistas que estavam dentro de todas estas crises há muito tempo e juntos chegar a um caminho de avanços, porque é um processo de trabalhar juntos e no momento de negociar o tratado deve ser claro quais são os mecanismos que estão alinhados com isso que os movimentos de justiça e feministas estão pedindo. Então, fizemos uma pesquisa para fazer um mapeamento entre as várias crises que são problemas estruturais, então, os problemas estruturais precisam de soluções estruturais com visões e soluções, então pode ser um recurso-chave para os tomadores de decisões e também ideias para soluções possíveis entre as cooperação internacional. Agora, para ir como os palestrantes, eu também quero perguntar para vocês, baseado na sua experiência, quais são as formas de cooperação internacional que precisamos para fazer uma economia feminista descolonial, como os africanos falaram para o mundo.
Então, queremos continuar aprendendo dos feministas africanas e levar estas aprendizagens para o mundo para fazer as mudanças necessárias e que sejam consistentes com os princípios. Então, vamos começar com a visionária, a Melania Chiponda, que lidera com a política ecofeminista e mais de 20 anos trabalhando em todo o continente africano e sobre justiça climática. É especialista no campo e ela foi autora de vários artigos e documentos de defesa sobre clima, terra e justiça econômica, pensando de maneira ecofeminista. Então, como um foco na energia renovável, também tem um mestrado e várias outras qualificações. Melania tem muita experiência na formulação de estratégias e operacionalização. A sua liderança está enraizada no cuidado feminista, no lugar do trabalho e as culturas para priorizar o cuidado coletivo, a estabilidade e a justiça transformativa, com muita experiência na defesa e a mudança sistêmica. Ela trabalha na intersecção da economia e justiça econômica para gerar um futuro justo. Muito obrigada e muito obrigada eh, por todos, pelo relatório. O relatório fala sobre as realidades de que vivemos no campo e voltando à perspectiva feminista africana, as corporações internacionais devem ir além de parcerias democráticas para cultivar as relações enraizadas na justiça, no cuidado e da prestação de contas históricas. Para uma transição justa e no decolonial e economia feminista, tudo pode ser, não é possível através das estruturas coloniais, do extrativismo e a desigualdade de gênero. Então, as corporações devem focar na injustiça sistêmica que está dentro do relatório sobre a necessidade de reconhecer os sistemas de conhecimento de mulheres, as cosmologias indígenas e as práticas como em, algo básico para a política econômica, porque muitas vezes as estruturas de governança realmente têm uma priorização em, que não tem nada a ver com as mulheres e os sistemas ecológicos, mas ignora tudo isso que é a proteção das comunidades e as iniciativas locais. Então, a cooperação internacional deve priorizar o uso do conhecimento tradicional e não obrigar as soluções inventadas por eles. Então, se falamos da injustiça sistêmica, podemos falar um pouco sobre a injustiça, a injustiça que acontece quando o conhecimento de alguém é ignorado devido a problemas como a sua identidade, o seu gênero, idade. E os exemplos que foram compartilhados no relatório, que a maneira em que é estruturado o sistema e utilizando as mulheres como exemplos, as mulheres que não acreditam nos conhecimentos das mulheres, as comunidades indígenas são ignorados, e comunidades que são enganados nas discussões sobre a política climática. Então, não é algo de agora, é algo que acontece e que ignora as pessoas como pessoas
têm ideias importantes. E falando da injustiça sistêmica, quero falar um pouco e chamar a atenção às injustiças onde os marcos precisam para entender as suas experiências, muitas vezes, porque os sistemas dominantes não desenvolveram as possibilidades de falar sobre isto. Então, quero falar de quando as comunidades enfrentam a violência da mineração, pode ser que seja difícil comprovar os danos, porque os sistemas legais somente reconhecem os danos imediatos. Então, a injustiça sistêmica, ela, a lei não dá oportunidade ao testemunho das pessoas locais, porque o que é a evidência? Então, isto é uma injustiça que muitas vezes não é abordado. Então, eu quero voltar ao assunto da cooperação internacional, que eu acredito que muitas corporações precisam de uma transformação econômica, que devemos reformar os sistemas globais que estão atrapalhando os países africanos na dívida que somente utilizando os recursos para a energia internacional. Os movimentos feministas estão pedindo sempre energia para as comunidades, que estamos falando de energia renovável e os seus meios de subsistência. Então, a cooperação internacional significa isso, que o sistema financeiro global aborda as necessidades ou deve abordar as necessidades das mulheres africanas no continente em geral. E o último assunto que também mencionamos no relatório, que eu somente quero conectar à cooperação internacional, que tem a ver com fortalecer a solidariedade e o movimento das mulheres, as mulheres africanas que estão defendendo terras que estão enfrentando os interesses corporativos que têm a ver com a mineração, com a energia, com a agropecuária e as alianças entre os defensores e os pesquisadores é muito importante para proteger os defensores e para amplificar as lutas e de criar estratégias compartilhadas para uma transição energética justa. Então, a economia verde decolonial não vai sair somente de algo, vai sair do cuidado coletivo, da água da comunidade, apoiado pela cooperação internacional para redistribuir os recursos e uma voz para as pessoas que foram excluídas da sua formação do futuro. E muito obrigada. Muito obrigada, Mela. E obrigada por falar sobre isto dos sistemas de conhecimento e que as maneiras de conhecer também sejam respeitadas como feministas africanas e também falar das cosmologias indígenas como também algo que é importante e que deve ser refletido dentro da cooperação internacional. Muito obrigada pelas reflexões e as ideias. Agora vamos escutar de Morosi Kanyamati, que é defensora de direitos humanos. Ela tem, é graduada da universidade e tem muito interesse nos direitos das mulheres e indígenas e de criar e defesa de justiça climática. No momento, ela é associada aqui no Mamua, África. Olá, espero que possam me escutar de maneira clara, amorosa. Estou aqui com a Kibambamo África e com o programa de ação climática e quero agradecer ao relatório tão excelente e também por dar a raiz para esta conversa. Vou falar sobre os impactos de gênero na atividade e como levam as sistemas extrativos.
E falando da economia feminista, então quero falar um pouco na conversa dentro da economia e os caminhos que estão possíveis aqui no continente africano. O relatório fala da história do colonialismo e as nossas economias têm a ver com a extração e estão centrados da saída dos recursos. Então, quando há mais dívida, os governos devem aplicar políticas de austeridade que são promovidas pelas instituições financeiras internacionais, e isso diminui o apoio e o mercado laboral sofre. Então, desde uma perspectiva feminista, os impactos desta política sempre têm a ver com o gênero e a economia feminista sempre fala da carga com três arestas, que tem a ver com o gasto público, a saúde, educação, água e proteções sociais. E as mulheres, desproporcionadamente, dependem destes serviços pelos níveis de pobreza que sofrem elas. Então, a expansão do emprego precário em, resulta nas mulheres com um trabalho com muito pouco pagamento. Então, a responsabilidade por cumprir com as necessidades está dentro dos próprios lares, e as mulheres são as pessoas que faz o trabalho dentro do lar sem pagamento. Então, as mulheres têm mais pobreza e a desigualdade. Então, em nível global, a reprodução social, que é a carga de as crianças e também cuidar tudo isso que tem a ver com o lar, os trabalhos de cuidado é um subsídio invisível para a economia nacional. Então, são 11 trilhões de dólares anuais nestes isso que trabalham as mulheres nos lares. Então, são indicadores como, por exemplo, eu, a política macroeconômica é uma decisão que vai impactar também as mulheres africanas. E as mulheres globalmente. Então, as políticas devem estabilizar a economia, o pagamento da dívida está criando mais desigualdade de gênero. Então, os sistemas da economia mostram isso. Então, o relatório de 2023 mostra que muitas vezes as instituições internacionais, como, por exemplo, o FMI e o Banco Mundial, expandem a explotação das comunidades para continuar com o serviço da dívida, e geralmente isso é feito através de políticas que têm a ver com modelos de extrativismo dos combustíveis fósseis, que são a chave para o desenvolvimento. E um exemplo disso é a Uganda, onde durante o Covid-19 os governos receberam fundos do FMI, um empréstimo de 1 bilhão de dólares do FMI, e as condições do empréstimo estipularam que o governo deve não trabalhar no desenvolvimento do país e colocar as prioridades sobre o desenvolvimento dos petróleos e gás. Então, em um esforço por continuar com a extração de recursos, todos esses recursos que estavam postos à disposição a um empréstimo, que iam transportar tudo do Uganda para a Tanzânia, mas dentro do projeto realmente não entregou isso que foi prometido, e terminou com muita degradação ambiental, problemas para as comunidades, e isto foi identificado pelos defensores dos direitos humanos.
E são as mulheres e as meninas que devem viajar mais longe para coletar água ou para procurar fontes de energia. Então, estas comunidades também são comunidades onde as mulheres têm maior carga para todas as tarefas de cuidado. Então, a crise global climática também é algo que vem das economias do norte que estão colocando mais pressão sobre a África, e é uma paradoxa que é muito negativo para a África, que somente está pagando o serviço da dívida. Então, ainda não podemos falar de uma transição justa de energia para a África. Então, expandir a extração de combustíveis fósseis é como a única maneira e único caminho para o desenvolvimento econômico ou para a sustentabilidade econômica. É por isso que as feministas africanas sempre falam que não é uma crise de financiamento, mas é o modelo financeiro, o modelo econômico. Então, este marco econômico convida a repensar a estrutura e não pensar no crescimento econômico devem ser avaliados sobre a possibilidade de suster a vida. E isso é o que estão falando as feministas em, sempre. E muitas delas reconhecem que as comunidades indígenas já estão praticando e vivendo estes princípios. Então, este marco de economia feminista também olha a conexão entre a produção e o novo pensamento. Então, não somente pensando nos lucros, mas também no trabalho que sustém as pessoas e as comunidades, e com cuidado, trabalhos de cuidado que sejam pagos. E o conhecimento das mulheres e dos indígenas são importantes para a vida comercial. Então, a meta da política econômica deve ser para que as pessoas tenham acesso ao abrigo, educação e cuidado dentro dos limites ecológicos do planeta. E uma transformação desta maneira precisa que haja uma mudança no sistema econômico mundial, porque o norte global está sempre tomando os recursos do sul global. Então, aqui, com esta explotação de recursos e os arrumos financeiros que existem no sistema internacional de impostos, deve agora o que precisamos é uma mudança para realmente colocar o foco sobre as desigualdades que existem, e precisamos de um marco internacional que aborde as raízes das injustiças para mudar estas dinâmicas de poder entre o sul global e o norte global. E também devemos olhar este texto do Marco das Nações Unidas para revisar os estudos que fizeram, porque devemos mudar a maneira de medir os avanços e também o conceito de como trabalhamos para um todo. Então, devemos focar na saúde das pessoas, os direitos humanos e o ambiente, e o bem-estar das pessoas deve ser o mais importante. Então, as feministas falam sobre a igualdade como a parte mais importante da política econômica internacional. Então, vamos falar do financiamento econômico e as pessoas que não em, temos uma cúpula internacional que gerou um documento, e este processo apresenta uma oportunidade de mudar a arquitetura internacional, e muitos membros da sociedade civil e governos do sul global e da África
Tem perguntas sobre como foi desenvolvido este evento. Então, não podemos, as propostas muito ambiciosas, propostas pelo Sul Global e da África, especialmente sobre a governança global Forum, receberam muito valor no documento final e não somente um compromisso de reformas, mas foi algo como uma foco na mobilização da finança privada através de finanças misturadas e muitas vezes as soluções das mulheres são soluções alternativas, mas como evidência da sociedade civil como um mecanismo para mudar o risco financeiro para o setor público, que são os sistemas que dependem das pessoas pobres. Então, para as pessoas que estamos defendendo uma transição justa e uma economia verde, é algo que sempre falamos. E sabemos que as reformas à estrutura do sistema internacional que sabemos que a austeridade e este extrativismo é um problema. Então, para o fórum da próxima semana é crítico mudar as prioridades. Devem ser prioridades como reestruturação da estrutura financeira para que a tomada de decisões seja mais democrática. E a instituição que muda a política não deve ser dominado pelos países poderosos, mas devem existir mecanismos que falam das dívidas que são injustas para poder investir nos sistemas de cuidado e para uma transição para a África. Então, a visão descolonial entende que os sistemas não devem maximizar os lucros, mas devem priorizar a vida das comunidades, das pessoas e dos ecossistemas, porque dependemos todos desses ecossistemas. Muito obrigada, Morosi, sobre as necessidades básicas que precisamos para criar economias que garantam acessos a tudo isso que permite a vida. E também a parte econômica que você mencionou. Eu sei que estamos um pouco atrasados, então, para os palestrantes, se temos algumas perguntas que surgiram nos Q&A, gostaria muito se você pudesse me responder no chat para alguma pergunta. Temos uma pergunta de Silmara se houve avanços sobre as atividades de cuidado e as políticas. E também uma pergunta sobre como podemos centrar a justiça e as transições e quais são as recomendações e perguntas sobre como podemos fazer com que os impostos sobre os combustíveis fósseis possam chegar para as comunidades. Então, podemos revisar no chat. E agora vamos com Risca Potam, que é feminista, que é funcionário no Fórum da África, Afronad. Ela trabalha para alcançar um mundo onde os sistemas de financiamento tenham uma prestação de contas e que todos os recursos sejam distribuídos de maneira igual, com uma sensibilidade de gênero para abordar as desigualdades. Então, muito obrigada, Risca, por estar conosco hoje. Muito obrigada pela oportunidade e também o relatório e de formar parte do painel. Eu sei que falta tempo, então vou tentar em, falar rápido. Então, quando o multilateralismo é algo eticamente injusta, é que a pergunta sobre a cooperação internacional, isso que podemos fazer é muito importante. Este relatório isso que estamos vendo é uma luta entre o mundo velho e o mundo novo,
Mas o que eu quero dizer é que a África muitas vezes, muito tempo está lutando no passado colonial e agora é toda uma arquitetura, como faláramos os palestrantes, e também tem também países que têm muita riqueza na terra e nas pessoas, e como a doutora Melania também falou, então, neste momento que realmente vivemos um momento de monstros, eu quero reflexionar sobre como podemos criar um novo mundo que não somente é formado pelas narrativas africanas, mas um mundo que seja justa para a África. Então, este relatório também oferece alguns caminhos. Então, primeiramente, aqui entendemos que a África não é pobre, é institucionalmente roubado. Então, 50% de todos os recursos do mundo estão na África. Temos petróleo, gás, carvão, mas somos a região mais pobre do mundo. E os dados mostram que mais do que US$ 1 trilhão na última década, podemos ver que o sistema onde o patrimônio sai, e como fala o relatório, são as mulheres, as pessoas que devem lidar com os problemas políticos. Então, as finanças, vemos aqui que temos muitos empréstimos em muitos diferentes países que também estão referenciadas no relatório, e os governos podemos ver esta lógica. Conhecemos que a arquitetura internacional é uma continuação de tudo isso, e há outro artigo que fala sobre isso, que a África hoje gastamos mais da metade dos recursos na serviço da dívida, e não gastamos em serviços críticos como saúde e educação. Então, a quantidade e o preço que pagamos também é uma forma de discriminação, porque sabemos que os europeus dos países que 2, 3% que são isto é algo que está enraizado na arquitetura financeira internacional, e ao nível continental é algo que está muito contra a agenda de desenvolvimento nacional. Então, devemos nós perguntar como as agências de desenvolvimento e os bancos de desenvolvimento podem colocar o dinheiro em coisas que sabemos que estão piorando a crise. Então, fazendo um mapeamento do caminho, o que é o papel que africanos queremos ter dentro das instituições. E de maneira um pouco engraçado, que fizeram na Uganda e em outros países para a publicação, mas as implicações reais para os países, porque estas eh, que são que falam sobre quais são os países que têm que estabelecem as taxas dos juros, e isso impacta os serviços e também os serviços e bens que podem oferecer para os seus cidadãos. Então, essa quantidade de dados que temos aqui na nossa pesquisa, sabemos que muita da dívida que existe é ilegítima, e também sabemos que desse relatório e no nossa pesquisa, que as mulheres estão pagando o custo da dívida. Sabemos que é violência econômica, que é violência baseada em gênero, e também, por exemplo, como já falamos, quando os governos na Uganda, na Zâmbia, quando param os serviços públicos,
E essas pessoas que trabalham em Estados Unidos, eles não estão recebendo menos dinheiro nem nada. São as pessoas dentro da África que deixamos de ter os serviços e estamos recebendo pagamentos menores, que temos que caminhar mais para obter a água. Então, os pagamentos são subsidiados em, pelo trabalho das mulheres, e são mulheres negras. Então, também devemos reconhecer que este mão de obra também foi aceitado pelo sistema internacional. Então, muito tempo os acadêmicos africanos falaram sobre isso, mas estamos no momento da conversa onde os mesmos acadêmicos estão falando que o trabalho de cuidado da mulher está sendo aproveitado de maneira ilegítima. Então, devemos entender como podemos criar economias que não somente podem suster o planeta e as pessoas, mas também de ajudar o planeta, ajudar a, ao ambiente e também ajudar as mulheres. A situação continua, a economia funciona no mundo porque as mulheres fazem todo o trabalho de cuidado e também sabemos que na África e no sul global os combustíveis fósseis não são o desenvolvimento, não são ferramentas de desenvolvimento. E aqui temos muitos exemplos que mostram isso. Então, como a pergunta da cooperação internacional, eu acho que a África já pensou e sonhou muito, ou como feministas temos sonhos muito grandes, e acho que temos dois caminhos para a cooperação internacional e convivência no continente. E o primeiro é a Carta de Empréstimos Africanos, que é uma declaração que fala que é importante ter uma caixa de ferramentas para ajudar a soberania, que não deve ser uma ferramenta que seja que atrapalha, mas deve ser algo que olha para o futuro, mas também deve reconhecer que a economia e as suas instituições não são neutrais. Então, também temos um artigo sobre as reparações, que acho que é uma parte muito importante da conversa. E temos os conceitos dos estados e de financiamento climático e as reparações. E também temos o Manifesto Maputo, que olha de maneira focada no gênero, de como deve pegar empréstimos os países africanos, porque sabemos que o serviço da dívida elimina os serviços e são as mulheres que devem encher as lacunas e são as pessoas que devem absorver a crise. Então, pede que olhemos e que procuremos maneiras de avançar. E acho que também é importante que temos a outra declaração, e isto pede a cancelação da dívida e estruturas transparentes. É, vimos na Etiópia, nas últimas semanas também, vimos como temos os processos de negociação da dívida na Zâmbia, onde pararam. Então, os países devem ter um mecanismo transparente e justa para ter a cancelação e reestruturação da dívida. E no ano passado, também tivemos algo que falou de estabelecer. Eu acho que há caminhos para ter uma cooperação internacional boa, mas declarações não são suficientes. Precisamos de
um mecanismo soberano internacional, precisamos de cancelações estruturais das dívidas e também precisamos de empréstimos e reparações ambientais. Também precisamos dos bancos de desenvolvimento que estejam alinhados às necessidades das pessoas. E, finalmente, precisamos de uma transição energética que seja justa e com as reparações e não através de empréstimos que são liderados pelo mercado. Então, eu acho que a África tem dívida demais devido à história, mas também acho que as organizações como a Afrodad e aqui no, como falamos no painel, que se há caminhos, porque neste momento do mundo velho e o mundo novo, precisamos de conversas construtivas e espaços como este para ter um caminho para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Risca, por tudo isso mencionado e por contrastar tanto como é o trabalho da mulher e como podemos criar economias que realmente sustêm o planeta e as pessoas. Neste momento, vamos voltar com Bema para dar os comentários finais. Então, por favor, se pode falar. Muito obrigada. Que interessante tudo. Vou tentar falar muito pouco, mas se somos sérios sobre uma economia feminista decolonial, devemos focar a cooperação internacional, deve focar na soberania fiscal e não é somente eh, mobilizar novo financiamento novo. Então, a soberania de imposto é o direito e capacidade dos países de criar suas próprias regras livres de pressões externas. Então, temos muito de dinheiro que são a mudança dos lucros, o movimento dos lucros que não podem ser sujeitos aos impostos. Então, muito de dinheiro que vem da mineração e da agropecuária na África, Ásia e os países da América Latina não são sujeitos a impostos onde é realizada a atividade. Então, devemos mudar isso, porque no papel é movimentado e tem muitas diferentes maneiras de evitar o pagamento dos impostos através de tratados que foram negociados há muitas décadas, que causam problemas para os países no sul global de não poder cobrar os impostos. Então, durante décadas, as regras globais permitem que o sistema faz isso que querem fazer, é dominado por um grupo de países ricos e é um grupo muito limitado. Então, os impostos são pagados no país da sede, não e não onde o trabalho é realizado. Então, quando falamos da Convenção das Nações Unidas, é histórico, eu acho, uma oportunidade de uma vez em uma geração de mudar, que pela primeira vez os países estão negociando no mesmo nível. Então, permite a possibilidade de mudar estes tratados para pagar os impostos no país onde há exploração. E isso termina com o segredo e a transparência. Também é importante indicar que este processo foi o produto de organização política, este esforço por um tratado de impostos foi algo que
que foi um trabalho de muito tempo, para incluir algumas propostas de todas as partes do mundo. Então, estes impostos que podem ser cobrados na África, e isso muda o poder e cria uma abertura para os movimentos feministas africanos de mudar o futuro. Então, olhando como feminista, não somente é justiça de gênero, porque se os países não podem cobrar os impostos dentro do seu país, somente cria mais expansão da exploração dos combustíveis fósseis. Então, a boa notícia é que o dinheiro existe e na rede podemos ver que 2,6 trilhões de impostos pode ser cobrado se são impostos sobre nos, nos lares de maior patrimônio e também dentro das corporações. E isso vai ajudar os serviços públicos em cada país. Então, a ideia que o país deve elegir entre desenvolvimento, o pagamento do serviço da dívida, é a vontade política de cobrar os impostos às corporações internacionais. Então, o processo do Tratado de Combustíveis Fósseis é um esforço conjunto para mudar os poderes e as estratégias que existem entre o sul global e o norte global, para que a extração pode realmente financiar a transição. Então, a cooperação internacional deve fazer cinco coisas. Primeiro, devemos democratizar os impostos, devemos mudar as regras para que sejam mais transparentes e que não sejam escuros, que é isso que vemos em todo mundo todos os dias. Dois, devemos restaurar os direitos de impostos para mudar os problemas estruturais para que os países possam cobrar impostos às atividades que são realizadas dentro dos seus países que não vão em papel para outros países, para criar valor em outros países onde não são realizadas as atividades. Três, devemos terminar e cancelar os tratados coloniais e implementar os ABC dos impostos, que é isso de transparência de impostos, é compartilhar informações dos mecanismos dos países. A troca automática de informações em todos os países. B é a transferência da propriedade final, que é benefício ownership. E C é, é reportes de cada país, porque cada corporação deve falar em que país faz todas as atividades. E quarto, devemos estar cobrando os impostos das pessoas com alto nível de patrimônio. E, finalmente, os sistemas de impostos devem ser sensíveis ao gênero, porque os impostos não são em, justas para as mulheres. Então, devemos implementar os padrões que têm a ver com o gênero e reconhecer os trabalhos de cuidado que realizam as mulheres para sistemas de cuidado universal, de pagar os trabalhadores de cuidado e tomar tudo isso em conta quando está na tomada de decisões. Muito obrigada, Bemet, por tudo. Muito obrigado todo e por tudo isso que falou sobre a soberania de impostos que você falou para poder implementar as mudanças e como podemos realmente mobilizar trilhões de dólares e tudo isso que parece que está longe da possibilidade de que seja possível. Muito obrigada por compartilhar e por orientar todos os caminhos para sair da crise. Vamos, fechar agora a sessão, mas se há alguma pergunta que está no chat, podem
Podem pedir a resposta. Quero agradecer cada pessoa e também agradecer a Bemet pela orientação e de falar sobre como a extração de combustíveis fosse realmente foi algo muito difícil para o nosso continente e de mapear as possibilidades. E também, Mamir, muito obrigada, que ela está no Fossil Trade Initiative, por escrever uma pesquisa tão importante que conecta as visões das líderes e feministas do continente. Muito obrigada também com todas as pessoas, os palestrantes e todas as pessoas que compartilharam os insights durante a sessão. Sinto muito inspirada e com sorte, estou muito inspirada pela sessão. Muito obrigada, Comic Relief e Alison, por acreditar no projeto e entender como um relatório como este deve chegar ao mundo para informar as pessoas. E muito obrigada, Christine Gracious, por o seu trabalho na comunicação. E Liz, por trabalhar também. Muito obrigada aos intérpretes. Muito obrigada por fazer com que a sessão seja acessível para mais pessoas. E também muito obrigada ao grupo técnico por fazer com que tudo seja possível e que funcione tudo bem. E obrigada a todos e por estar conosco hoje e de aprender estas palestrantes tão poderosas. Estamos muito empolgados porque o relatório já está no mundo e esperamos que informe toda a construção que fazem no mundo e as visões das feministas africanas. Escutaram que é a razão das convenções de impostos das Nações Unidas, então devemos continuar. O link já está aqui, o relatório está aqui, vocês podem ler tudo e compartilhar com todas as suas redes. Quero falar que muito obrigada pela participação na sessão. Vamos compartilhar o relatório para todas as pessoas que foram registradas. Também vai estar no YouTube e estamos muito felizes de estar conectados com vocês para que este mundo seja possível. Muito obrigada a todos e tchau. Muito obrigada.